Fala aí, seus safadinhos! Professor Whindersson de novo aqui na área e vamos para o último vídeo desse começo, tá? A introdução à álgebra booleana e agora talvez o nível de periculosidade aumente um pouco porque vamos falar de simplificações de expressões booleanas. Tem muita regrinha, mas vocês vão ver que com o tempo você vai acostumando com elas, tá bom? É isso, vamos nessa agora! Pá! Safadinhos. Então, pessoal, chegamos para o tema de simplificação de expressões booleanas para fechar essa paradinha de álgebra booleana. Para a gente destruir isso, a gente precisa associar expressões booleanas à expressão matemática comum. Tá? Às vezes você tem uma expressão muito grande que você pode simplificar ela. Na prática, é diminuir a quantidade de situações, diminuir a quantidade de operações. Em termos de lógica, você vai diminuir a quantidade de portas. Então, simplificar é entender que você pode fazer o mesmo resultado com menos operações, digamos assim. Então, se a coisa funciona para a operação matemática, por que não dizer que funciona também para as operações lógicas? Então, basicamente é isso. Construir situações em que você está usando menos portas, menos operações. Tá? Mas isso só é possível se elas produzirem os mesmos resultados. Então, a gente diz que expressões que produzem os mesmos resultados são expressões equivalentes. Ou seja, os circuitos lógicos são equivalentes. E para garantir que eles são equivalentes, a gente tem que ter a mesma tabela verdade, ou tabela de valores lógicos tem que ser igual para garantir que elas são realmente iguais. Beleza? Então, sei que é uma parte feio que vai ter aqui agora, né? Fiquem preparados, porque vem uma bagaceira. São muitas regrinhas. E o que dificulta bastante a galera entender a simplificação de expressões? Primeiro porque, como a matemática, nenhum exemplo é igual ao outro. Segundo, tu tem que ter as regras na cabeça. É lógico que para a gente estudar, você põe a regrinha num cantinho ali, onde a mesa de estudo, e tu vai consultando essas regras, tá? Então eu dou a dica, eu deixo até os slides aqui só separado com as regrinhas para a gente poder moer na pancada. Então, um sistema algébrico é um conjunto não vazio que tem operadores binários sobre esse sistema ou sobre esse conjunto definidos. Então, aqui, ó, eu tenho aqui um conjunto B, tá vendo aqui, ó, um conjunto B, e a operação mais, que para nós é OU, né? E o vezes, que para nós é E. Então, um sistema ele tem um conjunto e pelo menos duas operações. E isso, para todos os conjuntos numéricos, também funciona. Tá? Mas vamos aplicar isso à álgebra de Boole. Para a álgebra de Boole, nós vamos ter aqui ó, valores, esses são as variáveis, o B é o conjunto. Se esses valores pertencem a B, tudo o que nós vamos falar agora, válido. Tá? Então, primeiro, vou trazer aqui um conjunto, uma chapuletada de axiomas. O que são axiomas? Então, nas expressões algébricas, axiomas são coisas que você não precisa demonstrar. E eu também cortei do vídeo para não ficar muito longo, extremamente longo, né? Fazer em capítulos, uma série, para a galera maratonar. Duvido que vai se preocupar em maratonar isso. Tá? Mas assim, eu trouxe todas e não vou fazer as demonstrações. Para os axiomas, ela é quase intuitiva. E tem as expressões de lógica, que a lógica matemática mesmo, propriamente dita, que elas têm um nominho. Tá? Mas aqui, ó, para a gente seguir uma por uma, né? Olhem para essa primeira expressão aqui, ó, essa. A mais B, ou A ou B, pertence ao conjunto B. Tá vendo? Esse Bzinho é a variável, tá? E o Bzão é o conjunto. O A e B também pertence. Aí vem aqui, ó, o axioma 3 aqui, a famosa comutatividade, ou seja, A ou B é a mesma coisa que B ou A. A e B é a mesma coisa que B ou A. A próxima propriedade é a que a gente chama de distributiva. O pessoal na matemática chama isso aqui de chuveirinho, ó, porque é como se eu pudesse operar A ou B e A ou C.
E também ela vale para a operação do OU e vale para o E, tá vendo? Ó? Você vai fazer A e B mais A e C. A outro axioma, eu já estou nesse aqui, ó, já passamos por esse, eu já estou nesse aqui. O A ou zero é igual a zero, ou A, que é o próprio A. Então, a gente sabe que para o ou ser verdade, basta que um deles seja verdade. Ou seja, para a resposta ser 1, basta que um deles seja 1. Então, quando você faz o ou com zero, um valor qualquer, né, o a resposta vai ser o valor de A. Se o A for 1, 1 ou 0 dá 1. Se o A for 0, 0 ou 0 dá 0. Mesma coisa vale para o E. Nesse caso, o E é com 1 a operação. Por quê? Porque o E só vai ser 1 a resposta quando todos forem 1. Então, se você pensar no valor de A e colocar um 0 aqui, 0 e 1 vai dar 0, que é o próprio A, né? Eu falei que o A era 0 no começo, né? E se o A for 1, 1 e 1 vai dar 1. Ou seja, eu volto para o próprio A. Tá? Então, tem gente que chama essas propriedades ao nome, distributiva, identidade, e por aí vai. Tá? Então, esses são os axiomas. Ó. O A ou o A barrado vai dar sempre 1, e o A e A barrado vai dar sempre 0. Porque o A e o não A, eles são inversos. Então, se um for 0 e o outro for 1, no ou, a resposta vai dar 1 sempre. Porque inverte, basta que um delas seja 1. O E, para que a resposta seja 1, os dois teriam que ser 1, e não tem como, concordam? Se o A for 1, a negação dele é 0. 1 e 0 vai dar 0. O E só é 1 quando todos forem 1. Então tem explicação para tudo isso, mas eu quero abreviar o sofrimento. Tá bom? Então, axiomas, na geometria nós chamamos de postulados. Né? Euclides criou os postulados e tudo mais. Ele não precisa de demonstração. Tá bom? Esse é o nome matemático que a gente dá para os axiomas, por isso esse A1 até o 9 aí, beleza? E agora nós temos os teoremas. Os teoremas já carecem, né? O teorema de Pitágoras, teorema de Tales, todos eles têm demonstrações, tá? Mas se for interessante no futuro, eu construo tabelas verdades para demonstrar cada um desses teoremas aqui. Mas se a gente se apropriar de algum deles, já é legal, tá bom? O primeiro aqui, ó, o A, sempre que você operar uma variável com ela mesma, vai dar ela, né? Tanto para o ou quanto para o e. Esse é o primeiro teorema, tá bom? O A ou 1 vai dar 1 e o A e 0 vai dar 0. Né? Mesma explicação para aquele processo que a gente fez de comutatividade, tá bom? Aqui nós temos a primeira regra e tem livros que chamam isso de absorção. Cara, olha que legal isso. Guarda isso, tá bom? O A ou, aí entre parênteses, ó, tem A e B. O A ou A e B vai dar A. É como se você contasse aqui um A, aí tem o mais, né? O A operado com um B agora, ó, multiplicado por B, vai dar A. E a mesma coisa vale para a operação inversa, ó. O E, entre parênteses, tem o A de novo, tá vendo? A mesma variável que entrou aqui e somado com o outro. Esse B é como se ele não existisse aqui na conta. Isso dá para a gente provar na tabela verdade, tá? Mas eu vou omitir isso. Esse teorema número 4 aqui, ele também é absorção, mas ele usa negação, tá vendo? Ó? O A mais não A e B. Só que aí o B não some completamente, tá? Mas vejam que a gente tinha aqui uma operação, duas, e a gente trocou só pela operação OU. Beleza? Esse aqui, então, o teorema 5 e o 6 é a associatividade. Eu tenho três valores lógicos, A, B e C. Eu posso começar pelo B ou C e fazer o resultado ou A, ou eu posso começar A ou B e o resultado disso fazer com C. A associatividade vale tanto para o OU quanto para o I. Essa daqui é legal, é a famosa idempotência. Idempotência. A negação da negação é uma afirmação. Na lógica matemática a gente explora isso, mas eu vou poupar vocês desse sofrimento, tá bom? Aqui nós temos um outro exemplo, eu poderia ter colocado em evidência esses termos usando a linguagem matemática para provar isso, né? Mas ó, A e B, ou A e não B, vai dar sempre A. É um teorema legal, mas não é tão utilizado não. Vocês vão ver que tem uns que eu vou repetir nos exemplos daqui para frente. Ó. Esse é mais sinistro de lembrar, mas é A e B.
Aí vem não A e C, tá vendo? A terceira variável e depois as duas do meio. Tá vendo? Tudo tem um ou na frente, ó. Ou. Isso aqui, resumindo, cai para AB, é como se eu mantivesse esse cara aqui, e o A que estava aqui, ele vai ficar sem barra, e o C que apareceu em dois lugares vai ficar barrado. Eu sei que um teorema que é muito sinistro, assim, não é sempre que a gente vê a utilização dele, tá? Mas tem essa versão e o teorema 9 é a versão dele invertendo as operações, ó. Tá vendo? Agora eu tenho A ou B, tá vendo? A de novo negado, C, e os dois do meio. E fora deles eu tenho o E. Então, quando isso acontece, olha que legal aqui, ó. Ele continuou AC, tá? Lembra que da primeira expressão eu comecei por AC, né? E o não A e B, tá bom? Também não é fácil de decorar isso, gente. Essas coisas é bom, né? Você ter uma colinha, ter ali uma lista com todos os teoremas, certo? Esse aqui a gente poderia provar fazendo a distributiva, mas eu vou direto para o que interessa, tá bom? Vou direto para o que interessa, A e C, e não A e B, é a resposta do teorema 10. Aqui, gente, esses dois aqui são um dos mais famosos. Guardem esse nome aqui. É os teoremas de De Morgan. Para isso, vale a pena a gente guardar a ideia, tá? Se você tem um A ou B negado, ou seja, o não, né? O não ou o no, você pode separar os dois, ó, as duas negações, e você transforma isso num E. E isso vale para a situação inversa. Ó. Você tem A e B barrados, né, o não e a gente transforma num OU, só que separa a barra. Ó, tá vendo? Vira negação de A e negação de B. E isso vale também se você tiver três portas, você transforma uma negação em três negações de cada uma das variáveis. Se tiver quatro, vai virar quatro somas, né? Se eu tenho um ou, vai virar várias vezes a operação e. Então, ele troca a operação e separa as barras em cima. Muito famoso o teorema de De Morgan. Vocês vão ver que isso aí a gente usa pra caramba. Tá bom? E aí, os teoremas, os últimos teoremas, eu deixei para propriedade exclusiva, né? Então, o A ou A exclusivo vai dar zero. Lembra que ele, para valores iguais, era zero, né? E o A ou não A vai dar 1. Para valores diferentes, vai dar 1. Esse aqui é como se fosse o não ou exclusivo, tá bom? E essa abreviação, olha que legal isso aqui, gente. Ó, o A e o não B, né? A e não B, ou não A e B, é a mesma coisa que o A ou B exclusivo. Esse formato de abreviação também é legal. Tinha três operações, você transformou só em uma. Tá? E aqui, ó, juntando, lembra que eu fiz esses desenhos no primeiro vídeo, quando eu estava mostrando as portas, né? Eu fiz essa estrutura. O A e B, ou o não A e não B, é a mesma coisa que o não ou exclusivo. Eu poderia ter trocado esse símbolo todo por aquele da bolinha do alvo lá, que é o não ou exclusivo. Tá bom? Então, cara, é muito difícil alguém ficar guardando. Eu mesmo tenho que ficar recorrendo, né? Sou professor de matemática, eu não dou aula exatamente disso, né? Mas a lógica me interessa pra caramba. Então, a maioria das vezes eu tenho que recorrer às colinhas, guardar ali as regras para a gente ficar consultando. Legal? Baseado nisso, então, ó, vamos partir para uma simplificação de expressão. Reparem aqui que nesse exemplo eu tenho A ou B, está entre parênteses, e eu tenho um ou também com 3, e aqui dentro eu tenho duas negações. Então, cara, só de pensar nisso, em termos de portas, eu teria 1, 2, 3, 4, que é a negação, 5, 6. Tem 6 operações para realizar aqui. O que a gente pode fazer aqui para simplificar isso? Nós vamos fazer como se fosse a distributiva. Ó. Lembra a distributiva, o chuveirinho? Você vai multiplicar, tá vendo? Aqui é uma multiplicação. Você vai multiplicar todos esses resultados. Eu vou fazer direto aqui, ó. Mais A e não B, A e não C. Depois B e A, B e não B, tá vendo? Tá aparecendo aqui, ó. E B e não C. Tá tudo aqui. Eram 2 de um lado e 3 do outro, viraram 6. E agora a gente começa a fazer a abreviação. Ainda ficou muita operação, né? Agora tem mais operação do que antes. Mas vamos lembrar das ideias, ó. Essa parada aqui
é o próprio A, né? Então, a primeira coisa que a gente vai fazer é A e A vai ser o A, tá certo? Foi dos primeiros teoremas. E o B e não B é zero. Então, gente, olha isso aqui como é interessante. Ó. Já diminuiu uma operação aqui e duas aqui. Tá bom? E aí, se você pensar que o zero ou qualquer coisa vai dar qualquer coisa, esse zero vai sumir daqui. Porque o ou, ele só vai ser um, basta que um valor seja um. Como um deles é zero, o outro valor tem que ser 1 para poder a resposta ser 1. Ou se o outro valor for 0, 0 ou 0, vai dar 0. Então, esse 0 ou alguma coisa vai dar sempre essa alguma coisa. Então, vamos abreviar o sofrimento. Agora, se vocês olharem aqui direitinho nessa primeira parte, lembra do teorema 3 que eu falei que era a absorção? Ó, o A ou, aí tem o A e alguma coisa. Esse B, cara, ele vai sumir. Isso aqui tudo vai sumir, vai virar só o A. É o teorema 3, que é a regra da absorção. Então já fica legal a parada, ó. Tá vendo? Isso aqui tudo virou só o A. O AC continuou, o BA continuou e o zero, como eu falei para vocês, quando é o OU, que tem o zero aqui, você pode sumir com o zero porque a resposta sempre vai ser o outro resultado. Olha como já abreviou o sofrimento. Agora vamos lá. Aqui, se você olhar, não dá para usar absorção de novo. Ó. A ou A vezes alguma coisa. Isso aqui vai dar A. Então já vai, tudo isso aqui virou A. É a regra que está aqui, ó. Eu coloquei aqui em cima, deixei na minha cabeça aqui, safadinho, ó. Virou A. Notem que aqui, de novo, dá para usar a regra da absorção. Né? Deixa eu só trocar como ela, todas os conectivos aqui, todas as propriedades são comutativas, troca a ordem. Tá vendo que é A ou A vezes alguma coisa? Esse alguma coisa vai morrer e tudo isso aqui vai virar A. Então, gente, olha só. Essa expressão maluca, usando, basicamente, eu não coloquei todos os teoremas, né? Porque isso aqui eu acho que era o teorema 1. Tá? Isso aqui é 2, não é um axioma, mas está lá. Né? A gente acostuma com eles, você não precisa se preocupar com a ordem, porque a ordem deles também, os números, foi por minha conta. Cada livro vai trazer uma ordem diferente. Então, toda essa expressão que está circulada aqui é igual a ou B e não C. Então, olha só nesse primeiro exemplo eu vou fazer uma tabela verdade para vocês verem. Vamos lá. A, B e C são 3, 2 elevado a 3, né? O número de variáveis, lembra do outro vídeo? É 2 elevado a 3. 3 variáveis. Vão ser 8 linhas. Preenche tudo com 0 e 1 até não acabar as possibilidades. Primeiro a gente faz as negações. Então, negar B é pegar a coluna B todinha e trocar os valores. Tá vendo? Que era 0, 0, ficou 1 em 1, 1 em 1, 0, 0. Inverteu tudo. Vamos também negar C. Negar C é pegar a coluna C e onde é 0 virar 1, onde é 1 virar 0. Negamos a danadinha. Agora vamos construir passo a passo. Ó. A ou B é a primeira operação que eu vou fazer, tá bom? A ou B são esses dois primeiros aqui. O que o OU faz mesmo? Basta que um dos valores seja 1 para a resposta ser 1. Então, aqui é 0, aqui é 0, aqui é 1, 1, 1, 1, 1. Tudo é 1, porque se um deles for 1, já garante que o resultado é 1. Beleza? Agora vamos para essa outra aqui, o outro parênteses, tá? É esse E que está aqui no meio, eu vou fazer por último. Eu tenho que fazer o resultado do parênteses. Então, vamos lá. A ou não B ou não C é pegar essa e essa. E tudo ou, gente, o que diz o ou, a regra do ou mesmo? Se um deles for 1, a resposta é 1. Então, se tiver 1, é 1. Aqui, ó, 1, 1, 0, 0, 0. Aqui vai dar 0. 1 e 1 e 1 dá 1. 1 e 1 e 0. 1, só ficou um 0 aqui no meio mesmo para contar a história. E agora eu vou encerrar juntando essas duas expressões do meio aqui, ó, as duas colunas, tá vendo? As duas últimas colunas são correspondentes a essas duas operações lógicas. Ó. Então, pronto. O E, o que diz o E? Para a resposta ser 1, todos os resultados, os dois no caso aqui, mas todos, se tiver 3, 4, 5 E, todos eles têm que ser 1 para a resposta ser 1. Então, 0 e 1 dá 0, 0 e 1 dá 0, 1 e 1 dá 1, 1 e 0 dá 0, 1 e 1 dá 1, 1 e 1 dá 1, dá 1.
Então, guarda esse resultado, porque eu vou mostrar para vocês que aquela simplificação que nós fizemos vale isso aqui tudo. Vale todas essas paradinhas. Então, moçada, vou falar para vocês que eu não sou biruta, que eu não tô doido. Ó. Tá vendo? Essa não foi o resultado da expressão já simplificada? Então, vamos lá. Mesmo tabela verdade. Agora já caiu para o C barrado. Não C. Pronto. Não C. Agora eu vou fazer B e não C. B e não C. Estão vendo as duas coluninhas bonitonas? E aí, olha que legal. B e não C. Os dois tem que ser 1 para a resposta ser 1, né? Então, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 1 e 0. E agora eu vou fazer o resultado dessa coluna ou A. Tá? Vamos pegar o resultado disso e juntar com A. Aqui, o A e o B e não C. O A ou B e não C. O ou, basta que um deles seja 1. Então, aqui é 0, 0, opa, 0 e 1. 0, né? 0 ou 0 dá 0. Tem 1 ali, já vai dar 1. Tem 1. Onde tiver 1, a resposta é 1. Se tiver 1 só, já garante a parada. Então, lembram? Ó, trouxe a outra coluna lá. Tá vendo que é a mesma tabela verdade? Então, até onde a gente consegue simplificar os bagulhinhos? Até onde a tabela verdade foi igual, né? Quanto mais... Ah, professor, eu simplifiquei em 2 passos. Mas, se for possível, se tiver condição, pode reduzir mais. Essa aí, ó, 3 operações considerando a negação. E virou isso a tabela verdade, tá bom? Eu não vou fazer agora, vou fazer mais exemplos para encerrar a aula, mas eu não vou ficar fazendo tabela verdade de todos eles não, né? Fica aí de exercício para aqueles curiosos, safadinhos de plantão. Então, vamos lá. Simplificar. Olha a expressão. Meu Deus, professor, que diabo é isso? Fica calmo, né? Começa usando a distributiva. Lembra o chuveirinho, ó. Tá? Aí não tem medo não, vai ficar A, B e C junto aqui, vai virar essa geringonça, ó. Tá? Então já fiz, lembra que o A, isso aqui não há. Outra coisa que aconteceu aqui, eu parei de colocar o ponto, fica muita coisa aqui. Mas quando você tem o B e C juntos aqui, tem um E, tá? Tem como se fosse uma multiplicação aqui, beleza? Pronto, ó, fiz o chuveirinho. Quando você olha para essas paradas aqui, olha que legal isso aqui, ó. Tá vendo? Na primeira expressão que tem um A e não há, a gente já viu que isso aí é 0. É um dos nossos axiomas. Tá vendo aqui, ó? O axioma 9. Não precisa guardar os nomes desse troço. Mas A e não há vai dar 0. Então, aqui já caiu para isso. E aí, quando você olha para o 0 e alguma coisa, a resposta vai dar 0. Por quê? Nunca isso aqui vai ser 1. A resposta do E só é 1 quando todos são 1. Se já tem um 0 na frente, é garantido que isso aqui vai dar 0. Tá bom? E quando vocês olhem para cá, também acontece. Tá vendo que o B e o B barrado aqui, ó, isso aqui tudo é multiplicação, tá bom? Eu não fiz os pontinhos, é o E, é a operação E, para não complicar. Mas só isso aqui já vai dar 0. 0 e alguma coisa vai dar 0, porque o E só é 1 quando todos são 1. Se tiver um 0 já fixo, é garantido que a resposta é 0. O mesmo acontece aqui, ó. Tá vendo? Isso aqui vai dar 0. B, E, 0 vai dar 0. Nunca vai ser 1 isso aqui. Porque para ser 1 tem que ser todos 1. Entenderam a sacada? Então, olha só. Vai morrer tudo isso aqui. Todos esses carinhas viraram 0. A nossa expressão, então, ficou assim, ó. E aqui, se você olhar direitinho, dá para colocar um termo em evidência. Tá vendo? Ó? O C barrado, ele aparece aqui, ó, não C e aqui. Coloque ele em evidência. Como é que você coloca em evidência, professor? Olha, é tranquilo, ó. Se eu tirar o C barrado dessa expressão aqui, quem que sobra? Não sobra o A? Então, veio para cá o A. Se eu tirar o C barrado dessa expressão aqui, quem que sobra? Sobra o A barra B barra. Então, ficou assim. Aí depois você olha, opa, professor, tinha uma parada de absorção também, não tinha? Tinha, ó, o A ou o não A com alguma coisa, isso vai dar A mais B. Ou seja, aqui dentro do parênteses vai ficar A mais B barra. Aqui está B, né? Mas lembra que é o valor que está multiplicando por A barra aqui que vai se repetir. Então, toda aquela expressão virou isso. Não é legal?
mas acostuma. Eu vou deixar os teoremas aqui e as paradas para a gente, sempre que precisar, eu vou chamar eles na tela aqui, tá bom? Mas é legal você ter uma tabelinha com os valores dos axiomas, com os teoremas, para você usar quando precisar. Porque aí você está fazendo um negócio embasado, né? Você não está inventando da sua cachola as regrinhas. Mas ainda assim, tá? É possível você simplificar expressões se você conhecer essas teoremas, ou mesmo se você fizer uma tabela verdade, também vai comprovar a equivalência. Então, bora lá para uma expressãozinha a mais um exemplo. Vamos simplificar esse bagulho aqui. Só de ver uma barra forte para todo mundo, a gente pode usar o De Morgan. Vocês estão vendo aqui que A mais B barrado vai ser igual a barrado e B barrado. Tá vendo? Essa é a primeira expressão do De Morgan aqui, ó. De Morgan é o nome dessa propriedade. Então, aqui em cima, ó, essa aqui de cima. Se vocês olharem direitinho aqui, ó, não dá para separar esses dois? Eu separei em dois, mas na verdade você podia até separar em três. E o De Morgan permite fazer três operações simultâneas, ó. Então eu vou transformar isso aqui num produto, no E, só que agora vai ter duas barras. Eita, danadinho. Hã? E aí você, opa, tem uma parada. Lembra do teorema 6? Que é idempotência. Olha, a negação da negação é uma afirmação. Então aqui ficou sem barra. E aqui eu usei De Morgan de novo, ó. Porque aqui está somado, tem uma barra grande aqui, transformei isso no produto. De novo aqui eu posso usar a idempotência. Esse R vai ficar normal, sem barra nenhuma. Eita, coisa linda, coisa bonita. E agora a gente pode usar a propriedade distributiva para cá e para cá. Olha que legal. Tchan, tchan, tchan. Rapaz, olha essas paradinhas aqui, ó. Esse camarada aqui, a gente já consegue ver que o Q e o Q não barra, a gente viu que tem uma propriedade, né? Já usamos o axioma aqui, ó. Isso vai dar zero. Zero e R vai continuar zero. Então, toda aquela expressão vira essa daqui. Tcharam! Só usei basicamente o De Morgan duas vezes e a idempotência. E esse aqui também é um dos axiomas que a gente usou antes. O E, né, a porta lógica, o conectivo lógico E, ele só é 1 quando todo mundo é 1. Se tiver um zero, então já garante que a resposta é zero. E a gente usou isso e aquilo tudo, aquela expressão bizonha, virou esse bagulhinho bonitinho aqui. Não é legal? Acho que tem mais um exemplo para encerrar as paradinhas mágicas. Olha esse último aí. Ixi, isso aqui. Para abreviar o sofrimento, eu vou usar De Morgan. Quando tem uma barra grande assim, tu vai fatiando ela em barras menores. Mas agora eu vou fazer o seguinte, ó. 1, 2, 3 expressões. Está vendo que isso aqui é um ou, aqui é um ou também. Beleza? Vamos usar o De Morgan, né, gente? Vamos usar o De Morgan. Deixa eu fazer de novo parênteses aqui. Aqui, aqui e aqui. E o que diz o De Morgan? Que eu posso pegar essa negação da operação ou e transformar nas negações individuais das variáveis, e isso vai virar um me. Então, olha aí que legal, a multiplicação já ficou assim, ó. Tá? De Morgan é o nome dessa daqui. Essa é uma das mais úteis, ó. Ficou uma multiplicação e. De novo, eu tenho a idempotência. Aqui, ó, duas barras, a negação da negação dá uma afirmação. Aqui e aqui, ó. Essas duas barras meio que se anulam, tá bom? Aí, ó, teorema 6. Aí, olha como já ficou bonito aqui. E a gente pode fazer agora a multiplicação desses termos aqui, ó. SS, SU barra, T barra S e T barra U barra. E ainda tudo isso é multiplicado por V. Tá? Podemos fazer também a multiplicação daqui, ó, chuveirinho voltando. E acrescenta um V barra em tudo que está ali e fica beleza. Ó. Aí o cara já começa a olhar isso aqui e fala, ixi, agora lascou. Você está vendo S com S aqui, ó? SS. Tá? Lembrem que onde tem uma multiplicação, eu deixei de colocar o pontinho, mas é a operação, é o conectivo lógico E, tá bom? Então, E vai dar, né? S e S vai dar S, já economiza aqui. Os outros eu só troquei a ordem, porque eu quero que vocês notem que o S e o V barra, ele aparece aqui, aqui e aqui.
Se você olhar então para cá, ó, olha direitinho, alguma coisa mais alguma coisa vezes outra coisa, a gente vai usar aquela regra da absorção. Ah, o teorema 3, a absorção. Então, tudo isso aqui vai ser SV, tá vendo? Ó? A e B. O B vai sumir, vai ficar só o S com V. Ah, de novo eu teria absorção aqui, olha que legal. Esse T vai desaparecer. Eu tenho A e B. Esse B vai sumir, vai ficar só o A. Então, tudo que nós tínhamos aqui, o A, na verdade é o S V barra, né? Ah, olha, professor, ainda posso colocar o V barra que aparece aqui em evidência. Pode. Se você tirar o V barra daqui, sobra o S. Se você tirar o V barra daqui, sobra o T barra, U barra. Então, toda aquela expressão maluca se resumiu a isso aqui. Tá bom? Então, são muitas propriedades, é muita coisa, assim, se você para analisar. Mas, cara, você vai acostumando com elas. Com 3 exemplos, ainda é o começo. O certo era fazer mais, né? Fazer mais exemplos, tá bom? Então, é, a ideia da gente usar o De Morgan apareceu muitas vezes. Tem algumas propriedades que também aparecem muitas vezes. Mas é treinamento, gente. E com isso eu encerro esses vídeos sobre a introdução à álgebra booleana. Eu queria mostrar para vocês um pouquinho de cada propriedade, das tabelas e das simplificações. Tem muita coisa por trás disso e vale a pena estudar, vale a pena se dedicar, né? O tamanho do sucesso da gente é proporcional ao tempo que a gente dedica a essas coisas, né? E as coisas que a gente sacrifica para poder estudar. Então vale a pena. Por enquanto é isso, pessoal. Fiquem com Deus e até a próxima.